Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e bem-vindos a este vídeo diferente em que trago uma convidada. De vez em quando tento trazer um pouco da minha convidada para vocês verem também os meus trabalhos, não só feitos em mim, como também noutras pessoas. Mas o vídeo, a intenção do vídeo é algumas dicas como é que vocês podem fazer um smokey eye, mesmo tendo os olhos pequenos ou então olhos para quem tem olhos orientais. Portanto, vocês conseguem perfeitamente fazer um smokey eyes sem deixar o olho mais pequeno com que ele é. A gente já sabe que o escuro faz sempre que o olho torne-se mais pequeno, mas ao longo do vídeo vou-vos dar algumas dicas para que isso não torne o olho mais pequeno, para que vocês possam fazer o tal smokey eyes que vocês tanto adoram e que não é uma limitação e acaba por esse truque fazer com que o olho fique bonito, com o smokey eyes e também aberto. Portanto, às vezes é um simples truquezinho em que vocês é um simples pormenor, um simples truque que faz toda a diferença. Portanto, fiquem com o vídeo narrado. E pronto, a minha convidada também é a Luz, um grande beijinho, obrigada por a disponibilidade. E não se esqueçam que se quiserem subscrever o meu canal é só clicar abaixo, fazer um gosto se gostaram do vídeo e se gostaram do resultado. Não se esqueçam também de ver no meu blog as fotos, como é que ficou a convidada. A luz é sempre muito diferente, então eu coloquei também luz exterior, para vocês verem que difere muito, tanto em estúdio como lá fora. A maquilhagem difere, mas pus as duas versões, quer interior quer exterior. E vejam tudo lá no meu blog porque está lá as fotos de como é que ficou a maquilhagem. Espero que gostem e vamos lá ao tutorial. Tchau, bom fim de semana. Despeço-me desde já e não se esqueçam também de me seguir nas minhas redes sociais. Um grande beijinho a todos. Tchau. Para começar, vamos colocar um fixador de sombras e é muito importante este passo porque vai evitar com que a sombra fique ali acumulada nas linhas. A nossa pálpebra tem sempre alguma gordura e principalmente um fixador que seja bem seco. Depois, os olhos orientais normalmente costumam não ter, ou os olhos mais pequenos, costumam não ter ali o côncavo bem vincado. Então, para dar uma profundidade ao olho, ao olhar, e para também haver uma sombra de transição, vamos colocar uma sombra coral ao longo, ou imaginemos ao longo do tal côncavo que era suposto haver. E depois, com um pincel curtinho, este é um pincel lápis, vou colocar uma sombra castanho, escuro, no canto exterior do olho e vou esfumar ao mesmo tempo. Tudo com pincéis mais pequenos, o olho é pequeno, vamos colocar com pincéis pequenos. E agora vou fazer a tal rampinha, como se estivesse a colocar eyeliner. Não estou a colocar eyeliner, estou a colocar uma sombra mate, preta, e vou colocar ao longo, assim mais rente do olho, assim rente às pestanas superiores do olho. Vou colocar com um pincel pequeno e achatado. E depois só então vou esfumar tudo. E vou primeiramente esfumar com um pincel mais curto, lá está, porque estamos a trabalhar olhos pequeninos. E vou colocar a sombra castanha que nós colocámos no canto externo e vou esfumar tudo muito bem, tudo para cima, tudo a ir ao encontro da sombra coral, a sombra de transição, o côncavo. E isto vai fazer com que nós esfumemos muito bem, com que o olho também não fique muito carregado de preto, porque não vai ficar muito bem, e assim dá um efeito esfumado muito mais bonito, muito mais leve ao olho. E depois com um pincel um pouco maiorzinho de esfumar, então aí sim já vou buscar o tal preto e vou esfumar tudo, vou juntar estas sombras todas. E assim vai dar um acabamento muito mais leve ao olhar, muito mais bonito, muito mais esfumado e claro que vai fazer com que o olho não fique tão carregado, com aquele preto intenso. Os olhos pequeninos ou os olhos orientais não precisam daquele preto intenso, porque aí vai dar o efeito contrário. Depois, com o tal pincel achatado, vou outra vez à sombra preta e vou outra vez fazer a tal rampa do eyeliner.
para intensificar mais, principalmente ali na zona rente aos cílios superiores, para intensificar mais e ficar ali, sim, mais preto, carregado. Vou então iluminar por baixo da sobrancelha com o meu lápis iluminador de sobrancelhas e vou depois intensificar com uma sombra iluminadora. É muito importante este passo porque vai fazer com que a sobrancelha dê um up, fique mais levantada e fique muito mais bonita. Faz toda a diferença iluminar a sobrancelha em qualquer olho. E vou aproveitar, com a mesma sombra que iluminei a parte inferior da sobrancelha, o canto externo também vou dar ali iluminar, porque também é importante, porque faz com que também o olho fique maior. E depois de tudo, volto outra vez com o pincel de esfumar e esfumo tudo para que as sombras fiquem mais esfumadas, mais esvanecidas. Para não fechar muito o olhar, o que eu faço é, com uma sombra preta, um pincel enviosado, eu coloco até metade do olho a sombra preta, para que não feche tanto o olhar. E depois, ali no canto interno, inferior, dou outra vez com a tal sombra iluminadora. E assim faz com que não feche tanto o olhar. Com um pincel topo reto, faço com a sombra castanha, então vou esfumar tudo e assim junto e não fica tanto um preto tão intenso na parte inferior do olho. E depois, claro, lápis branco na linha d'água para abrir mais o olhar. Máscara de pestanas, muito importante a máscara de pestanas, porque com as pestanas vai abrir mais também o olhar quando as pestanas estão mais longas, não é? Enquanto espero que a máscara de pestanas seque, vou então corrigir aqui a olheira e vou não só corrigir, como também iluminar aquela parte toda da olheira. E vai-me limpar não só aquela região que também às vezes pequenas sombras, partículas de sombras caem mais escuras, como também vai fazer com que a olheira fique mais disfarçada. Pó solto no rosto e também ali na olheira, também para disfarçar aquela luminosidade que deu a mais. E as pestanas postiças vão ser umas mais curtas, porque temos que adaptar também as pestanas postiças ao olho que temos, que têm algum volume, mas são um pouco mais curtas, são tipo um baby, são umas pestanas mais pequenininhas e eu acho que fez toda a diferença e no olhar e também fica harmonioso este olhar quando a pestana postiça também tem a ver com o nosso olhar. Depois coloquei contorno ali para afinar um pouco mais o nosso rosto e depois entretanto esqueci-me e dei com o eyeliner líquido, fiz assim um eyelinerzinho mais discreto, porque quando nós temos um smokey eyes o eyeliner não fica tão visível, não é? E assim aproveitei também para tapar alguma cola. Um blush assim um pouco mais coral e dei com um batom. O batom foi um bocadinho mais difícil, a escolha do batom, porque o coral que eu tinha era um batom muito seco, portanto ia secar um bocadinho no lábio. Então optei por fazer a junção do batom mate com um batom mais hidratante também do mesmo tom.
e ficou assim Era este, como podem ver, era este o batom que eu queria pôr, mas ao longo, quando eu coloquei, o batom estava a secar muito o lábio e por isso é que eu depois então fui buscar o hidratante e coloquei. Só que a diferença é que o outro era um pouco mais escuro, acho que ficava muito melhor, e este era ligeiramente, não, até era muito mais claro que o outro, e não ficou tão bem. E então, a ideia desta maquilhagem, sobretudo, era deixar sim os olhos mais carregados, fazer um smokey eyes para um olho pequeno para um oriental, de modo a que não tirássemos ou seja, não fechássemos o olhar. Portanto, como viram, é possível, eu acho que é possível, não sei o que é que vocês acharam aí em casa, se foi possível ou não. De resto, a escolha do batom, mesmo o contorno e o blush, tudo muito suave, porque já tínhamos os olhos mais vistosos e queríamos chamar a atenção mais para os olhos, então deixei tudo muito mais suave. Portanto, é um look que vocês podem utilizar tanto de dia como para de noite. Não coloquei muito iluminador, portanto, já para dar essa opção. E acho que correu muito bem nos olhos daqui da minha modelo. Portanto, quem tiver olhos pequenos, como podem ver, não é uma limitação, podem sempre fazer um smokey eyes. E quem diz preto, podem variar com o castanho, com o azul, com o rosa, podem variar com todas as cores, podem fazer um smokey eyes seguindo esta base e podem ter certeza que não vos vai fechar o olhar. E aqui está a minha modelo, espero que tenham gostado, deixem-me aí abaixo o que é que vocês acharam, sugestões, críticas construtivas e pronto, espero que tenham gostado, beijinho a todas.